Algumas mentiras chegam em uma mensagem. A minha chegou em um vídeo de 23 Cs. Eu estava viajando a trabalho quando meu vizinho me mandou uma gravação da câmera dele. Um homem que eu nunca tinha visto parou diante da minha casa. Ele não tocou a campainha, não olhou para os lados. Ele tirou uma chave do bolso e abriu a porta da minha casa. Meu nome é Eduardo e aquela casa não era apenas um endereço. Era onde meus filhos aprenderam a andar de bicicleta no quintal, onde minha filha escreveu o nome dela na parede do corredor quando tinha 4 anos, onde meu filho acreditava que a porta da frente era o lugar mais seguro do mundo, até o dia em que um estranho entrou nela como se tivesse esse direito. Eu e Hannah estávamos casados havia 12 anos. Nós nos conhecemos em uma empresa de construção em São Paulo. Eu trabalhava na parte de projetos. Hannah cuidava de fornecedores e contratos. Ela era prática, decidida, sempre sabia o que fazer quando todo mundo entrava em pânico. Uma vez, durante uma reunião difícil, alguém derrubou café sobre uma pilha inteira de documentos. Enquanto todos reclamavam, Hannah apenas pegou uma caixa, separou as folhas secas das molhadas e disse: "Primeiro a gente resolve, depois a gente se desespera." Eu gostei dela naquele momento. Durante muitos anos eu achei que aquela calma era uma das coisas que mantinha nossa família de pé. Tínhamos 2 filhos. Clara tinha 10 anos. Era sensível, organizada e fazia listas para tudo. Pedro tinha 7. Era o tipo de menino que desmontava brinquedos para descobrir como funcionavam e quase nunca conseguia montá-los de novo. E nós tínhamos uma casa em um condomínio tranquilo, numa rua sem saída, com uma pequena área verde no fundo. Eu levei anos para terminar aquela casa. Fizemos reformas aos poucos, guardamos dinheiro, adiamos viagens, troquei de carro mais tarde do que queria. Não construí aquela casa para impressionar ninguém. Construí para que meus filhos tivessem raízes. Nos meses antes do vídeo, Hannah começou a falar sobre vender a casa. É grande demais para nós. As crianças adoram aqui. Elas se adaptam. Ela dizia isso como se mudança fosse sempre uma coisa simples. Como se uma casa não guardasse memórias. Depois ela começou a mencionar um corretor. O Grant conhece muito bem essa região. O Grant disse que o mercado está bom. O Grant acha que a gente conseguiria vender rápido. Eu não tinha conhecido o Grant pessoalmente, mas, com o tempo, o nome dele começou a aparecer demais. Também percebi que Hannah parecia mais distante. Ficava no celular quando estávamos na sala. Saía para resolver coisas da casa no meio da tarde. Começou a perguntar quando eu voltaria de viagens de trabalho antes mesmo de eu ter certeza da agenda. Eu notei, mas não entrei no celular dela. Não tentei descobrir senhas. Não coloquei ninguém para vigiá-la. Eu ainda queria acreditar que existia uma explicação que não quebrasse tudo. Naquela semana, eu estava em Belo Horizonte por causa de uma obra. Era uma viagem curta. Eu sairia na terça e voltaria na quinta à noite. Na manhã em que saí, Clara veio até mim com uma folha de papel dobrada. "Pai, fiz um desenho para você levar." "O que é?" "Nossa casa, para você não sentir saudade." No desenho havia a casa, a árvore do quintal, o carro na garagem e 4 bonecos de mãos dadas. Eu, Hannah, Clara e Pedro. Está linda. Não perde. Não vou perder. Guardei o desenho na pasta do notebook. Na quarta-feira, pouco depois das 2 da tarde, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu vizinho Marcelo. "Eduardo, desculpa incomodar. Está tudo bem aí na sua casa?" "Acho que sim." "Por quê?" Ele enviou um vídeo. Eu abri. A imagem vinha da câmera da garagem dele, apontada parcialmente para minha entrada. Um carro preto parou na frente da casa. Um homem desceu, camisa social clara, calça escura, uma pasta de couro na mão. Ele caminhou até o portão. Não chamou ninguém. Tirou uma chave do bolso e entrou. Eu assisti ao vídeo 3 vezes, depois 4, depois perdi a conta. No canto da gravação havia uma marca de tempo. Há 1 minuto. 1 minuto. Não era uma gravação antiga. Não era uma visita que eu tinha esquecido. Aquele homem estava dentro da minha casa naquele instante. Liguei para Hannah.
Oi, amor. A voz dela parecia normal. Normal demais. Onde você está? Em casa? Sozinha? Sim, as crianças estão no colégio. Por quê? Tem alguém na nossa casa? Do outro lado não ouvi resposta. Apenas uma respiração curta. Não. Ana, eu vi um homem entrar com uma chave. Deve ser um vídeo antigo. Marcelo mandou há 1 minuto. Talvez a câmera esteja errada. Quem tem uma chave da nossa casa? Ninguém. Então por que um homem acabou de entrar? É o Grant. O corretor? Ele só veio ver alguns detalhes para a venda. Eu não autorizei nenhuma visita. A gente conversou sobre vender. Conversar sobre vender não é dar uma chave da nossa casa a um homem que eu nunca conheci. Você está exagerando. A frase veio rápido, mais rápido do que uma explicação. Não! Eu estou perguntando como alguém entrou na casa dos meus filhos. Ele está só olhando, e você está com ele. Ela não respondeu, e, naquele silêncio, eu percebi que a chave não era o único segredo. Eu volto amanhã. Eduardo, não faz isso. Eu já estou fazendo. Estou indo para casa. Eu não voltei naquela mesma hora. Quis voltar. Quis entrar em um carro, dirigir até São Paulo e bater na porta da minha própria casa. Mas eu sabia que, se chegasse tomado pela raiva, poderia transformar uma traição em algo ainda pior. Então liguei para meu irmão Bruno. Você está bem? Não. Contei tudo, o vídeo, a chave, a ligação, o nome de Grant. Você vai fazer alguma coisa agora? Eu não sei. Então não faça nada que não possa desfazer. Guarda o vídeo, guarda as mensagens, não invade conta dela, não segue esse homem. E não fala nada para as crianças até você entender o que está acontecendo. Eles estavam no colégio. Ainda bem. Eduardo, isso não é só sobre infidelidade, é sobre segurança. Um homem desconhecido tinha acesso à casa dos seus filhos. Aquilo foi o que mais doeu. Não a mentira de Hannah, não o homem. A ideia de que eu tinha colocado uma porta na frente da minha família e ela havia entregado a chave sem me dizer. Naquela noite entrei no sistema interno da empresa. Eu trabalhava em uma construtora que também administrava os serviços do condomínio onde morávamos. Não procurei arquivos pessoais de Hannah. Não tentei acessar nada que não fosse ligado ao imóvel e às solicitações feitas em meu nome ou no nome dela como coproprietária. No histórico de manutenção, havia uma solicitação feita 2 semanas antes. Cópia adicional de chave para visita técnica de corretor responsável pela avaliação do imóvel. O nome do corretor era Grant Miller. A cópia tinha sido retirada por Hannah. Não era uma suspeita. Não era uma impressão. Era um registro. Na manhã seguinte consegui antecipar meu voo. Durante toda a viagem, Clara me mandou mensagens usando o celular da mãe. Pai, você volta hoje? Volto, filha. A gente pode pedir pizza? Pode. E você escolhe o sabor, mesmo se for frango com catupiry, especialmente se for frango com catupiry. Eu queria que, por pelo menos mais algumas horas, ela continuasse pensando que tudo estava normal. Crianças merecem isso quando os adultos falham. Quando cheguei ao condomínio, parei o carro na rua de fora. Eu não queria entrar sem pensar. Olhei para a fachada da casa, a janela do quarto de Clara, o balanço no quintal, a bicicleta de Pedro encostada perto da garagem. Tudo parecia igual, mas eu já não conseguia olhar para aquela casa da mesma forma. Entrei. Hannah estava na cozinha. Grant não estava. Você chegou cedo. Sim, as crianças ainda estavam no colégio. A casa estava silenciosa. Onde está a chave? Que chave? A cópia que você pediu. Hannah fechou os olhos. Eduardo, onde está? Com Grant. Por quê? Porque ele precisava mostrar a casa quando você não estivesse. Mostrar para quem? Possíveis compradores, sem que eu soubesse. Eu não sabia como falar com você. Falar sobre vender a casa ou falar sobre o caso com ele? Hannah começou a chorar. Eu não queria que você descobrisse assim, mas descobri. Você está com Grant? Sim. Hannah, algumas palavras não fazem barulho, mas ocupam toda a casa. Há quanto tempo? 6 meses, 6 meses, 6 meses de jantares em família.
6 meses de Pedro perguntando quando eu terminaria a reforma do quarto dele. 6 meses de Hannah planejando vender uma casa enquanto fingia construir um futuro comigo. Ele nunca veio quando as crianças estavam em casa. Eu olhei para ela e essa foi a defesa que ela escolheu. Você acha que isso melhora alguma coisa? Eu queria proteger eles. Proteger eles seria não entregar a chave da casa deles para um estranho. Proteger eles seria não criar uma vida escondida dentro da casa onde eles dormem. Ele não é um estranho. Para mim ele é. E, para meus filhos, ele deveria continuar sendo. Eu não mandei Hannah embora naquele dia. Uma parte de mim queria dizer que ela deveria colocar as coisas em uma mala e sair antes que as crianças voltassem. Mas eu não queria que Clara e Pedro chegassem em casa e encontrassem uma guerra. Não queria que uma decisão tomada no impulso virasse uma memória que eles carregariam para sempre. Então eu disse apenas: hoje nós vamos agir como pais. Amanhã eu vou falar com uma advogada. E, até lá, Grant não entra nesta casa de novo. Eu posso pedir a chave. Você vai pedir agora. Hannah pegou o telefone. Eu ouvi apenas a parte dela. Grant, você precisa me devolver a chave. Não. Hoje. Não discute comigo. Ela desligou, mas eu sabia que não bastava. Na manhã seguinte, encontrei uma advogada de família. O nome dela era Renata Alves. Você não precisa decidir o futuro inteiro hoje, ela disse. Parece que preciso. Você precisa decidir apenas o que protege seus filhos e seus direitos agora. Mostrei o vídeo, mostrei o registro da cópia de chave, mostrei as mensagens que Hannah tinha enviado. Sua prioridade deve ser controlar o acesso à casa. Trocar as fechaduras é razoável, não como punição, mas como medida de segurança. É isso que eu quero. E não assine nenhum documento de venda antes de entender exatamente o que foi discutido, quem visitou a casa e quais informações foram compartilhadas. Aquela palavra voltou para mim de novo. Clareza, não vingança. Clareza. 2 dias depois, havia uma reunião marcada com Grant e uma possível compradora. Hannah tinha organizado tudo antes de eu saber que a visita existia. Era uma tarde quente, a casa estava arrumada demais, almofadas alinhadas, flores sobre a mesa. O tipo de cenário que tentava fazer uma família parecer pronta para começar outra vida, mas nada ali era verdadeiro. Grant chegou pontualmente, terno claro, pasta de couro, sorriso profissional, o mesmo homem do vídeo. Eduardo, finalmente. É um prazer conhecer você, Grant. Ele estendeu a mão. Eu não apertei. Antes de qualquer conversa sobre a casa, preciso esclarecer uma coisa. Hannah ficou imóvel perto da sala. A venda está cancelada até que minha advogada entenda quem teve acesso a esta casa e como esse acesso foi usado. Grant perdeu o sorriso. Eduardo, acredito que haja um mal-entendido. Não há. Você recebeu uma chave da minha casa sem minha autorização. Hannah me informou que vocês estavam de acordo com a avaliação. Eu não estava. E a partir de hoje, qualquer contato sobre este imóvel será feito pela minha advogada. A possível compradora ficou constrangida. Acho melhor eu ir. Eu sinto muito que tenha vindo à toa. Não se preocupe. Ela saiu em silêncio. Grant pegou a pasta. Eu não queria causar problemas. Mas causou. E não entre nesta casa novamente. Ele olhou para Hannah. Ela não olhou de volta. Então Grant saiu. E, pela primeira vez desde o vídeo, eu respirei fundo dentro da minha própria casa. Naquela tarde chamei um chaveiro. Ele chegou em uma caminhonete branca, carregando uma caixa de ferramentas e perguntando quais portas precisavam de troca. Todas. Porta da frente, porta dos fundos, porta da garagem, portão lateral. Hannah ficou em silêncio enquanto o barulho das ferramentas preenchia a casa. O som de cada fechadura sendo removida parecia simples, mas, para mim, era como se a casa estivesse tentando entender a diferença entre abrigo e invasão. Pedro voltou do colégio antes de o chaveiro terminar. Pai, por que ele está mexendo na porta? Por que estamos deixando a casa mais segura? É tipo super-herói? Mais ou menos. Então ninguém ruim entra. Olhei para ele. Essa é a ideia.
Clara ficou em silêncio olhando para as chaves antigas em cima da mesa. A gente vai mudar? Não agora. Você ainda vai dormir no seu quarto, vai continuar no seu colégio. E eu vou continuar fazendo o seu lanche de manhã, mesmo que eu erre a quantidade de queijo. Você sempre erra. Eu estou aprendendo. Ela sorriu. Naquele momento eu soube que não podia controlar tudo o que tinha acontecido, mas podia controlar o que aconteceria a partir dali. Hannah saiu de casa na semana seguinte. Não houve gritos na frente das crianças, não houve exposição nas redes sociais, não houve telefonemas para familiares contando detalhes. Houve apenas conversas difíceis, advogados, horários de escola e a tentativa dolorosa de reorganizar uma família depois que a confiança acabou. Hannah me mandou mensagens durante semanas. Eu sei que errei. Eu nunca quis machucar as crianças. Podemos tentar de novo? Eu não respondi todas. Não por crueldade, mas porque eu precisava parar de responder à urgência de alguém que tinha tido meses para ser honesta. Um dia ela veio buscar as crianças. Ficou parada do lado de fora, perto do portão. As fechaduras são novas. São. Você acha que eu sou perigosa? Eu acho que você tomou decisões que colocaram nossa segurança em segundo lugar. Grant nunca teria feito nada. Você não podia saber disso. E eu não vou construir a segurança dos meus filhos sobre o que alguém nunca faria. Eu sinto muito, eu sei. Mas sentir muito não muda quem teve acesso à nossa casa, nem porque teve. Meses depois, encontrei o desenho de Clara dentro da minha pasta de trabalho. A casa, a árvore, o carro, os 4 bonecos de mãos dadas. Durante algum tempo eu não consegui olhar para ele sem sentir que aquela família tinha deixado de existir. Mas então entendi algo. A família não tinha acabado. Ela tinha mudado. E eu precisava fazer tudo ao meu alcance para que meus filhos soubessem que mudança não significava abandono. Naquela mesma noite, Pedro me chamou da cama. Pai! Oi, a porta trancada? Meu coração apertou. Está, filho. Você tem certeza? Tenho. Tá bom. Fiquei parado no corredor depois que ele dormiu, pensando em como uma criança de 7 anos deveria confiar que uma porta trancada significava segurança, e em como era minha responsabilidade devolver essa certeza a ele. Trocar as fechaduras não foi punição, foi o começo da segurança. Se esta história tocou você, inscreva-se no Mando Verdades em Silêncio. Aqui a dor não vira espetáculo. Ela vira verdade, limites e um novo começo. E me diga nos comentários, você teria confrontado Hannah no mesmo instante ou buscaria orientação antes de agir? Long wings shimmer in the dark, echoes pulse against the wall. No answer, no answer. Soft footsteps cross the quiet floor. A shadow stops beside the window. I trace your name in condensation. Glass vibrates with silent warnings. Lips taste yesterday's arguments. Still searching for familiar meaning. Questions I pocket but never ask. Paper folded, words unread. Brief shortens and late hours hush. If you're reaching, I'm somewhere close. Mistakes painted onto morning skin. Regrets dissolve into bitter coffee. We're waiting for something different to begin. Unspoken, half-lit, unfinished story. You weren't
as it slips between my sheets. Unbroken patterns, heavy eyelids. I learn your silences, teach my own. Underneath the honest rhythm, I found reasons to postpone. Maps drawn in kitchen lamplight. Promises crumpled by restless hands. Tonight we hold our hope too tight, swaying gently as the distance expands. If one word could reopen the door, would you say it or stay silent? Some answers live within the pause. Some questions need the quiet.